A palavra de hoje está em Hebreus 5, do 1 ao 10. Depois a gente vai passear um pouquinho pela palavra do Senhor. Hebreus 5, do 1 ao 10, diz: Todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode compadecer-se devidamente dos que não têm conhecimento e andam errantes, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esse motivo deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ora, ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Como diz em outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e sendo ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação, para que todos os que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Os irmãos podem se assentar. E o tema que eu poderia trazer para essa mensagem é Cristo, o eterno sumo sacerdote. E nós falamos muito sobre sacerdócio, nós discutimos muito, a gente ouve muito esse termo, o sumo sacerdote, mas no final das contas, o que é isso? Para que serve? O que eles faziam? Existe isso hoje? Bom, não querendo ser judaizante, mas a gente vai ver um pouquinho sobre essas coisas, sobre uma figura do que seria o sacerdócio. Mas a gente vai andar um pouquinho, vai chegar até aí. E a função do sacerdote, o que ele fazia? A linhagem sacerdotal, como sabemos, foi narrado, começou a ser narrado em Êxodo, e a linhagem sacerdotal no tabernáculo começou na família de Arão. Houveram outros sacerdotes antes? Houveram, mas vamos começar a falar por Arão, que, digamos, estabeleceu, como podemos falar, o sistema sacerdotal, digamos assim. E a função do sacerdote qual era? O sacerdote ele tinha por obrigação levar os sacrifícios do povo e seus a um lugar chamado Santo dos Santos, que era um lugar onde somente o sumo sacerdote poderia entrar, e esse que entrasse lá não poderia estar em pecado, porque senão ali mesmo ele era consumido. E naquele momento em que o sacrifício era consumido, o povo obtinha o perdão pelos seus pecados. Certo? O povo, obtendo o perdão pelos seus pecados, o sacerdote voltava e assim está feito. Pronto. Sacrifício entregue, Deus respondeu, pecado perdoado. E que eram esses sacrifícios? Aí variava de acordo com as posses de alguns, mas geralmente, era o cordeiro. O cordeiro, carneiro, pombos e etc. Mas geralmente o sacrifício pelo pecado era depositado num cordeiro. Certo? Então, o sacerdote fazia isso, não fazia só pelo povo, mas tinha que fazer por si em primeiro lugar. Por que ele tinha que fazer por si em primeiro lugar? Porque ele também era um pecador como... Não vou dizer pecador, mas ele pecava como o povo. A gente entende que pecador é aquele que vive uma vida de pecados. Então, quando a gente ouve o pessoal falar: nós somos pecadores, você também é pecador. Não, você não é pecador não, a Bíblia não te chama de pecador. A Bíblia nos trata como santos. Santos lutando contra o pecado. Estamos em santidade? Não, em santificação. Estamos no processo para atingir a santidade, onde no final estaremos com Cristo.
mas nós não somos pecadores, somos santos lutando contra o pecado. E o sacerdote era uma pessoa que também lutava contra o pecado, e era uma pessoa que também pecava, que também tinha os seus deslizes, ou pecava de propósito também. Porque no final das contas, se o sacerdote estivesse com a sua vida em pecado, ele era fulminado ali mesmo no Santo dos Santos. Isso aí a gente vê em Êxodo, né? E essa função sacerdotal a gente vê narrada em Êxodo 29 e em Levítico 29. Levítico capítulo 9. Levítico capítulo 9. E só para a gente abrir um pequeno parênteses aqui sobre como a função sacerdotal pode se dar no dia de hoje. A gente vê uma figura muito interessante. Vamos abrir a Bíblia aqui em Êxodo 4, do 14 ao 16. Sabe? Sempre costumo dizer com os amigos que a Bíblia é muito cheia de detalhes para estar somente ali. São muitos detalhes que às vezes passam desapercebidos, ainda mais para pessoas que sabem pouco como este que vos fala. Ou posso dizer que não sei nada. Mas Êxodo 4, do 14 ao 16. Vamos notar uma coisa. Perdão, aliás, do 14 vamos ler do 13. Ele, porém, Moisés disse: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei como tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de dizer. Ele falará por ti ao povo, e te será por boca, e tu lhe será por Deus. Bom, e o que isso se aplica, nos dias de hoje? E eu com isso? Vamos prestar atenção numa coisa. Quando a gente vê um pastor pregando aqui, o pastor Júlio, o pastor Marconi, o pastor Geraldo, quando a gente vê ele pregando aqui, eles falam em nome de quem para ensino da congregação? Eles não falam em nome de Jesus? Sim ou não? Tem que falar em nome de Jesus, né? E aí deles se falarem em nome deles mesmos. Então essa é a figura. Aqui podemos dizer que foi dado o iniciozinho, a prévia do que seria o sacerdote, alguém que fala em nome de Deus para o seu povo. Ora, a gente está falando aqui de alguém, em primeiro lugar, a gente vê a representação de Cristo em Moisés. Moisés foi uma pessoa usada para libertar o povo que estava preso na escravidão do Egito. Assim como Cristo, enviado pelo Pai, enviado por Deus, para nos libertar daquilo que nos prende, daquilo que nos escraviza, que é o pecado. Certo? Então a gente vê Moisés uma representação de Cristo. Cristo hoje fala pessoalmente a cada um. Hoje. A gente está falando hoje que ele fala pessoalmente a cada um. Certo? Mas geralmente para uma congregação, quem ele usa? Não é o pastor? Não é o responsável da congregação? A gente não tem o responsável para nos dar as diretrizes e cremos que ele tem sido usado por Deus para nos dar as diretrizes? Não foi o pastor Alan que tirou da cabeça, estejam unidos, tenham sabedoria, agora falta pouco. Isso não veio da cabeça dele. Mas sim foi o Senhor que falou para ele para nos dar a diretriz para que possamos cumprir essa ordem. Esse costume que a congregação tem que hoje nós aderimos de sempre chegar meia hora antes e começar a oração e ter um culto específico só para oração, isso não foi algo que o pastor Júlio simplesmente teve uma ideia e acordou para fazer. Não. Foi algo que o Senhor direcionou o pastor da igreja para que fizéssemos. Então o Espírito Santo falou ao coração do pastor e o pastor falou para a congregação e a congregação tem procurado seguir
aquilo que foi orientado. Então a gente vê a figura do pastor de hoje representado antes em Arão. Inclusive, o próprio surgimento do bezerro de ouro, nem estava no esboço, mas o próprio surgimento do bezerro de ouro é uma representação do que tem acontecido hoje. Porque as igrejas, muitas vezes, têm se desviado do seu propósito. Porque sempre aparece um abençoado para dar a ideia ao pastor, dizendo, vamos fazer isso. Mas antes dele dar a ideia para o pastor, ele inflama a congregação para que seja feito segundo ele. Esse irmãozinho, com certeza, usado por Satanás para tirar a congregação do foco que é Cristo. Então, o que tem acontecido? Porque hoje a gente vê muitas congregações estão do jeito que estão. Muitas vezes o pastor nem quer, mas por pressão do povo, o pastor cede. Assim como por pressão do povo, Arão cedeu e surgiu o bezerro de ouro, surgiu o novo ídolo, por pressão do povo, muitas congregações estão do jeito que estão, construindo seus próprios bezerros de ouro. Conseguiram entender? Às vezes o pecado entra por culpa de uma mensagem mal pregada e muitas vezes por pressão do povo. E muitas vezes o pastor, cedendo à pressão, constrói o bezerro de ouro e diz, esse é o seu Deus. Ou cedendo à pressão, constrói diversos movimentos e dizem, isso é mover do Espírito Santo. Não, não é. Está vendo, gente? São muitos detalhes para simplesmente estar ali. Então nós vemos o quê? A figura sacerdotal em Arão, nós vemos que isso tem uma representação em nós hoje como a figura sacerdotal, com a figura do pastor. Só que o pastor hoje, ele não vai queimar sacrifícios por nós. A gente não obtém perdão dos pecados pela oração do pastor. E isso é muito importante a gente frisar. Se a gente pecar, se a gente tropeçar, nós temos alguém que nos orienta. Alguém de carne e osso. Nós temos pastores para nos orientar. Mas o pastor não perdoa os nossos pecados. Não adianta a gente pecar longe do pastor, não, cara. Não adianta pecar longe do pastor Júlio. Se ele descobrir, o que ele vai fazer? O máximo que pode fazer, fica aí no banco e vai desempenhar a sua função depois que você sair disso aí. Mas esse é o máximo. A gente pode enganá-lo. A gente pode enganar o pastor Júlio, pode enganar o pastor Marconi, pode enganar seria quem for, mas a gente não engana o Espírito Santo. Então eles não são responsáveis pelo perdão do nosso pecado, mas Cristo é quem nos perdoa. Então, a gente vê que antigamente o pecado do povo era perdoado como? Mediante a sacrifício de animais. A gente vê que o pecado do povo era perdoado como? Mediante ao sacrifício do cordeiro. E a gente abrindo a palavra de Deus em João 1:29, vimos aqui que o povo obtinha perdão dos pecados naquele sistema antigamente pelo sacrifício do cordeiro. Aí João 1:29, eu vou ler para a gente ganhar tempo, tá? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele usou essa expressão Cordeiro de Deus? Que afinal de contas, o ser humano pecava e o pobrezinho do animal pagava a conta. Então, estava fácil para a gente pecava, e num determinado dia do ano, a gente levava o cordeiro para o sacerdote, e aí o sacerdote ia e oferecia esse sacrifício. Então, pronto. Ele ia oferecer esse sacrifício de sangue, e aí voltava e os pecados estavam perdoados. Isso nos lembra alguma coisa, né? A gente vai ver o que isso nos lembra.
E a gente sabe que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Sabe, hoje a gente vê muitas pregações, a gente tem uma ideia de que a gente precisa fazer algum sacrifício, que a gente precisa fazer alguma coisa. Eu não estou falando de consagração, eu não estou falando de oração, eu não estou falando de jejum, até porque isso nós fazemos, a gente não faz para ser salvo, mas para nos manter salvos. E há uma diferença grande. A gente fala, você tem que orar para ser salvo, você tem que jejuar, e você tem que falar a palavra de Deus, e você tem que fazer obra, você tem que fazer isso para ser salvo. Não. Não. Você não tem que orar para ser salvo. Não, não. Não. Depois da oração de arrependimento, você não tem que orar para ser salvo. Você tem que orar para se manter salvo. Para se manter no caminho, a gente tem que viver uma vida de oração. Para a gente se manter no caminho fortalecido, a gente tem que sacrificar a nossa carne. Para a gente se manter firme em nosso caminho, a gente tem que se alimentar com a palavra de Deus. Para a gente se manter e não para ser. Conseguiram entender a diferença? Porque no final das contas, quando a gente pensa que a gente tem que fazer isso e aquilo outro, que a gente tem que orar, que a gente tem que buscar, que a gente tem que jejuar para ser salvo, essas coisas se tornam peso. Mas a palavra do Senhor diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Então não é para ser, é para se manter. Para se manter. Por quê? Porque o sacrifício maior Cristo fez. Lembre-se, quando Deus falou para Abraão levar o seu filho Isaque até o monte, para poder sacrificar o seu filho, e aí Abraão andando com Isaque, andando com seus criados, até um determinado momento que Abraão seguiu sozinho com Isaque, e, abrindo parênteses, Abraão tinha tanta fé de que ele não iria matar o filho, que ele chegou e falou para os seus servos: fique aqui que nós vamos adorar. Inclusive foi a primeira vez que aparece a palavra adorar na Bíblia. Fique aqui que nós vamos subir um monte e depois de termos adorado, nós voltaremos. E quando Isaque perguntou para Abraão: pai, já tem tudo feito, cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. Deus proveu para si o cordeiro ao enviar Cristo para a humanidade. Aquilo ali foi uma figura dizendo que o Cordeiro de Deus viria para salvar o mundo. Deus proveu para si o cordeiro, esse cordeiro é Jesus Cristo. Então não há sacrifícios para nós fazermos. A gente não precisa se autoflagelar. Eu não estou falando de uma hipergraça, não. Eu estou dizendo que a gente não precisa se autoflagelar para sermos salvos, porque Cristo fez o sacrifício. E o que nós precisamos fazer é nos manter no caminho. E como a gente se mantém? Orando. A gente se mantém como? Buscando ao Senhor. A gente se mantém como? Seguindo os mandamentos do Senhor. Seguindo os mandamentos do Senhor, a gente se mantém no caminho, porque o sacrifício Ele fez. Não há obra nenhuma que a gente faça que vai nos garantir a salvação, porque Cristo fez toda a obra. Cristo completou. Cristo completou toda a obra. Deus proveu para si o Cordeiro. E a perfeição do sacrifício de Cristo está no fato de Ele ter assumido o papel do Cordeiro. Ele carregou sobre si os pecados da humanidade. Tá certo. E como a gente prova que Deus aceitou esse sacrifício? E aí está a parte que eu descobri no encontro no lar. Eu sempre escutava falar, e era uma das coisas que eu aceitava pela fé, mas eu nunca tinha entendido o porquê. Qual era a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo? A prova foi que Ele ressuscitou. Mas como assim? Por quê? Sempre me batia essa dúvida na cabeça, e confesso que era por ignorância minha. Eu não sabia. Mas veja bem, o sacerdote ele levava o sacrifício até o lugar chamado Santo dos Santos. Como o pessoal sabia se aquilo foi aceito ou não?
sacerdote não tinha que voltar? O sacerdote não tinha que voltar para avisar o povo? Jesus foi ao Santo dos Santos, carregou o pecado da humanidade, se entregou como sacrifício e voltou ao terceiro dia. Ele voltou ao terceiro dia, ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A volta do sacerdote era a figura da ressurreição de Cristo, onde Cristo se entregou e voltou. Um detalhe, Cristo ele não foi assassinado, ele se deixou morrer. Porque a morte só passou a ter poder sobre o povo, só passou a ter poder sobre a humanidade a partir do momento em que a humanidade pecou. Cristo não pecou, então a morte não tinha poder sobre ele. Então eu imagino mais ou menos, a gente pode imaginar, né? A gente pode conjecturar. Imagino Cristo já tendo derramado todo o seu sangue, derramou água, derramou tudo, não tinha mais o que se extrair de Cristo naquele momento. Não tinha mais dor para ele sofrer, que ele já sofreu todas as dores. A não ser de ossos quebrados, porque não foi quebrado osso nenhum. Não tinha mais o que ser feito com Cristo. Mas eu imagino a morte olhando lá. O que eu posso fazer? Eu não tenho poder sobre ele. A morte não tem poder sobre Cristo. O que a morte poderia fazer quando Cristo estava crucificado ali naquele momento? Nada, absolutamente nada. Porque a morte não tem poder sobre Cristo. Então Cristo entregou o seu espírito, bradou, está consumado, fiz tudo o que tinha que fazer. Eu paguei o preço e entregou o seu espírito. Cristo se deixou morrer. E aí está a perfeição do sacrifício de Cristo. Aí está a perfeição. E ele voltou como o sumo sacerdote. E se fala sumo sacerdote por quê? Porque ele é um sacerdote acima dos outros sacerdotes. Lembra que a gente começou falando sobre o papel do pastor? Ah, eu não tenho pastor, meu pastor é Cristo. Não, cara. Cristo é sumo sacerdote. Há sacerdotes abaixo dele. Esse sacerdote hoje tem a figura do pastor. Não que ele vá até o Santo dos Santos levar sacrifício para que nós tenhamos o pecado perdoado. Não. Não que a oração do pastor Júlio venha fazer com que meus pecados sejam perdoados. Não. Não. O máximo que o pastor pode fazer por mim é orar por mim e pedir para Deus me dar força. Tá certo? O pastor não pode perdoar seu pecado. Mas Cristo, o sumo pastor, o sumo sacerdote, ele pode. E o máximo que o sacerdote pode fazer, ó, o caminho está lá. O caminho é esse aqui, vai por aqui. Toda vez que a gente vê o pastor contando testemunho, olha, eu fui liberto assim, 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 ele está dizendo que, ó, não posso fazer nada por você não, mas eu fui liberto assim. Faça o que eu fiz que você vai se dar bem como eu me dei bem. Faça isso, faça assim do jeito que eu fiz que você vai ser liberto como eu fui. Isso é o que ele pode fazer. O pastor não pode te libertar. Mas Cristo pode. Por isso ele é o sumo pastor. Por isso ele é o sumo sacerdote. E ele voltou acima de todos os sacerdotes. E agora, como ele voltou como sumo sacerdote, a gente vê em Hebreus 7, 11 e 12. Hebreus 7, 11 e 12 diz: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, ou seja, o sacerdócio de Arão, né, Arão da linhagem de Levi, então o sacerdócio levítico começou em Arão. Pois sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Se aquilo fosse perfeito, então por que não continuou? Se aquele sacerdócio era perfeito, por que não continuou?
Essa é mais ou menos a pergunta. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança de lei. Então, Cristo morreu e voltou como sumo sacerdote. A lei que existia antes, houve uma alteração porque agora estamos debaixo da graça de Deus. Isso não nos alivia, não. Porque se antes o pecado era cometer, hoje pensar já é pecado. Se antes era difícil você levar um cordeiro ou um animal, seja lá o que for, hoje a coisa é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente entrar no quarto e orar do que caçar um cordeiro e matar o bichinho. Não é verdade? Então o que isso significa? Juízo maior para nós. Nós temos uma responsabilidade maior. Sim, nós temos uma responsabilidade maior. E isso faz com que as coisas sejam mais complicadas para nós. O fato de estarmos na graça de Deus não significa que nós temos liberdade para viver uma vida de pecados. E nem que a gente tenha que adaptar a Bíblia, que a gente tenha que adaptar a palavra de Deus aos nossos caprichos. Não, Deus não evoluiu de acordo com a humanidade, como dizem por aí. E já disseram. Deus evolui de acordo com a humanidade. Não. Não. Rebaixar Deus ao pensamento humano é uma blasfêmia, gente. Como a gente pode fazer isso? Então, a aliança foi mudada. Não à toa que nós vivemos hoje no Novo Testamento. Nós vivemos hoje debaixo de uma nova aliança. E eu queria abrir a palavra de Deus aqui em Isaías 32, 17. Isaías 32, versículo 17. O fruto da retidão, em algumas versões está justiça, será a paz. O efeito da retidão ou da justiça será repouso e segurança para sempre. E estamos falando aqui de um reino de justiça e paz. E o que isso se lembra? O que isso te lembra? Melquisedeque. A tradução do nome Melquisedeque, qual é? Rei de justiça e rei de Salém, ou seja, rei de paz, como diz Hebreus 7, versículo 2. Para quem Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, está falando de Melquisedeque. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Então Melquisedeque nada mais foi do que um parêntese na Bíblia, digamos assim, que a história estava seguindo de Abraão, quando simplesmente entra Melquisedeque e abençoa Abraão, e Abraão dá o dízimo para ele, e depois some do nada. De onde ele veio? Para onde ele foi? Qual foi sua origem? Como ele morreu? A história de Melquisedeque na palavra de Deus não tem um início e não tem um fim. Isso é eternidade. Isso é eternidade. Nós não seremos eternos, nós seremos imortais, porque nós tivemos um início. Nós fomos criados. Mas Deus, ele é eterno. Ele não tem início e não tem fim. A gente pensa a eternidade para frente, mas em Deus a gente tem que pensar a eternidade para trás. Que antes de tudo existir, Deus é. Antes de todas as coisas serem criadas, Deus é Senhor. Antes de haver céu, antes de haver terra, antes de haver seres humanos, antes de haver qualquer ser, qualquer substância nessa terra, Deus é Senhor. Antes de haver sistema solar, antes de haver galáxia, Deus é Senhor. Ele é Senhor. E Melquisedeque apontava para a eternidade de Cristo. Apontava para o sacrifício eterno de Cristo.
para o sacerdócio eterno de Cristo. Ele era um sacerdote e que a tradução do seu nome significa rei. Rei de justiça e rei de paz. E sim, haverá um reino de justiça, onde a paz e a justiça durará para sempre. E por que isso? Cristo carregou sobre si toda a justiça de Deus. A punição pelo pecado foi carregado por Cristo. Deus satisfez a sua justiça em seu Filho Cristo, para que hoje nós tivéssemos paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Cristo é o eterno sumo sacerdote. O seu sacerdócio não terá fim. Não tem fim. Não entraremos numa nova gestão, porque o seu sacerdócio não terá fim. E sabendo disso tudo, como a gente deve proceder? Como nós que nos dizemos servos do Senhor devemos proceder diante dele? Ora, Hebreus 10, do 19 ao 21 diz: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos, com 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Devemos chegar diante do Senhor com devoção. Devemos chegar diante do Senhor nos humilhando. Devemos chegar diante do Senhor sabendo que nós não somos nada. Mas se nós chegamos, é porque Cristo nos permitiu. Cristo abriu o caminho. Um caminho que nós não poderíamos percorrer. Cristo abriu esse caminho. Como foi falado, Cristo satisfez a ira de Deus em si. A justiça de Deus foi depositada em Cristo. E hoje nós temos paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo Jesus, e sob as suas pisaduras nós fomos sarados. É isso que a palavra do Senhor diz. E como nós chegaremos diante do Senhor? Purificados. Como a gente vai se purificar? Em 1 João 1, versículo 9. Sinceramente, essa é uma das palavras que mais mexem comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que acontecia antigamente? Mais ou menos a confissão de pecado era o que? Era o fato de você levar o sacrifício diante do sumo sacerdote. Chegou lá, levar o cordeiro diante do sacerdote. Levávamos o cordeiro diante do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote ia até o Santo dos Santos, e lá Deus respondia com fogo, o sacrifício era feito, sacrifício queimado, voltava e pronto, estávamos purificados do pecado. Mas hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim. Hoje a purificação se deu por Cristo. Cristo nos purificou, o sangue do Senhor Jesus nos purifica. O sangue do Senhor Jesus nos purifica, o sangue do Senhor Jesus tem poder para nos libertar, tem poder para nos limpar, tem poder para nos lavar. Esse é o precioso sangue de Jesus. Não, Cristo não entregou sua vida para que nós tivéssemos uma casa própria, não. Cristo não entregou sua vida na cruz para que a gente tivesse um casamento abençoado, não, também não. Por um carro, não, também não foi isso. Para que tivéssemos uma conta bancária gorda, não. Não. O sacrifício de Jesus nos fez livre para pular e dançar, não, não foi para isso, não. O sacrifício de Jesus nos fez livre para correr, não. Para correr, para dançar, para pular, não.
Para gritarmos na presença do Senhor? Não. Para cantar? Também não. O sacrifício de Cristo nos fez livres de toda acusação do mal, porque a partir do momento em que nós estamos em Cristo, não há mais condenação sobre nós. E toda vez que alguém chegar diante de você e disser que você tem pecado, se você está em Cristo Jesus, você é nova criatura. Se você se arrependeu dos seus pecados, então não há acusação que tenha efeito sobre você. Não há acusação que tenha efeito sobre nós, se nós estivermos em Cristo. E é importante frisar bem isso. Como a gente viu, como viu no filme Torturados por Cristo, existem aqueles que são verdadeiramente servos e existem aqueles que estão convencidos de que são verdadeiramente servos. É uma coisa desse tipo. Existe quem é de verdade, existe aquele que acha que é de verdade. Como a gente conhece? Pelos frutos. Pelos frutos a gente conhece. Então o sacrifício foi feito por Cristo. E hoje nós somos perdoados através da confissão. Então, se antes nós tínhamos um sacerdote que levava o sacrifício, hoje nós exercemos o sacerdócio. Lembra-se que a palavra de Deus fala que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Então hoje nós exercemos esse sacerdócio. Se antes existia um lugar chamado Santo dos Santos, hoje está aqui. É aqui, em nós. O Santo dos Santos era um lugar onde somente o sacerdote e Deus poderiam entrar. Os nossos corações é o lugar onde só a gente e o nosso Deus conhece. Eu sou casado, eu convivo com a minha esposa, mas ela não sabe o que se passa na minha mente. Só Deus sabe. Deus sabe o que se passa, tudo, exatamente tudo o que se passa na minha mente e o que se passa no meu coração. Ela me conhece muito bem, como poucas pessoas nesse mundo. Mas ela não sabe 100% o que se passa no meu coração, e nem eu sei 100% o que se passa no coração dela. Mas Deus sabe o que se passa dentro de nossos corações. O Santo dos Santos é o lugar onde só entrava o sacerdote e Deus. O Santo dos Santos é o lugar onde o coração, nossos corações, é o lugar onde somente nós conhecemos e o nosso Deus, e mais ninguém. E se os pecados estão em nossos corações, antes como esse pecado saía? Através do sacrifício do Cordeiro. Então antes a gente tinha um sacerdote, se a gente tinha um sacerdote, o sacerdote hoje nós exercemos o sacerdócio. Se existia antes o Santo dos Santos, esse Santo dos Santos aponta para hoje o que é os nossos corações. Se existia antes o Cordeiro que carregava os pecados da humanidade, Cristo fez esse papel do Cordeiro. E carregou sobre si os pecados da humanidade. E se antes os pecados eram perdoados através do derramamento de sangue de um Cordeiro, o sangue de Cristo nos purificou de todo pecado. Então, se antes existia todo um sistema de levar sacrifício, de oferecer ao sacerdote e de esperar um dia no ano, e isso é o grande detalhe, era um dia no ano que isso era feito. A gente tinha que esperar um dia no ano para isso ser feito. Hoje nós podemos fazer em todo o tempo, nós temos livre acesso à presença do Senhor através de Cristo Jesus. Então hoje está tudo mudado. Não precisamos mais de sangue de cordeiro para sermos purificados. Não precisamos mais sacrificar nada. Porque Cristo se fez sacrifício por nós. E hoje nós temos os pecados perdoados por conta de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não deixem a acusação entrar em nossas mentes. Não deixemos a acusação entrar em nós. Não deixamos, meus irmãos. É claro que a gente não deve dar brecha para sermos acusados. Mas saiba de uma coisa. Se nós pecarmos, se nós cometermos deslizes,
O nosso Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue para que nós obtivéssemos o perdão dos nossos pecados. Sim, há perdão disponível. Há perdão disponível. O tempo da graça ainda está disponível. O fogo não foi derramado sobre a terra. Está disponível. E o que basta fazer? Apenas seguir o caminho. Apenas seguir o caminho. Olha, meus irmãos, a religiosidade não vai nos salvar. Cumprir regras na congregação, isso não vai nos salvar. Desempenhar papéis dentro de uma congregação, isso não vai nos salvar. Não. Isso não vai. Mas somente obteremos a salvação se nós tivermos os pecados perdoados. E como vamos obter? Confessando diante do Senhor. Confessando diante do Senhor. Confessando ao Rei de Justiça e Paz. Confessando ao eterno sumo sacerdote. Ele se fez caminho por nós. Ele se fez sacrifício por nós. Aleluia. E por isso o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Há perdão disponível, meus irmãos. Portanto, meus irmãos, cheguemos na presença do Senhor com confiança, com fé, com devoção, sabendo que Cristo se fez sacrifício por nós. Sabemos que nós iremos recorrer ao eterno sumo sacerdote. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Ó Senhor poderoso, te agradeço, ó Pai amado, por essa palavra, Deus. Te agradeço por esse entendimento que o Senhor nos deu, ó Pai. Sim, o Senhor Jesus se fez caminho por nós. Sim, o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, não para que fôssemos condenados, mas para que fôssemos salvos por Ele. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nós. Obrigado, Senhor, pelo acesso que nós temos a Ti através de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu proveu para si o Cordeiro. E esse Cordeiro é Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, porque hoje nós temos o eterno sumo sacerdote, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio que não teve início e não terá fim. Um sacerdócio eterno do Rei de Justiça e Rei de Paz. Um Rei justo, um Rei poderoso. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu sangue nos libertou. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício, ó Deus. Senhor, e não há nada, ó Pai amado, não há absolutamente nada que possamos fazer que chegue perto desse sacrifício que o Senhor fez. Sim, o Senhor Jesus pagou a conta. O Senhor Jesus pagou toda a conta. E hoje nós não temos o que pagar, porque Cristo pagou tudo. O Senhor Jesus disse: está consumado. O sacrifício foi entregue. E quando o Senhor Jesus voltou, ressuscitou, foi o Senhor dizendo para nós: o sacrifício foi aceito. Agora há um novo caminho. Agora há uma nova aliança. Agora há um novo testamento. Oh, Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela salvação que o Senhor nos disponibilizou pela graça.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de nós ao não nos dar o castigo que nós merecemos. E o Senhor demonstrou a sua graça por nós ao nos dar uma salvação que nós não merecemos. Muito obrigado, Senhor. A gente pode ser grato por todas as coisas desse mundo, mas o maior motivo de gratidão, ó Deus, que eu tenho, o maior motivo de gratidão que temos, ou que devemos ter, é o fato de sermos salvos pela graça. E no mais, Senhor, no mais o Senhor proverá, ou não. Ainda que o Senhor não provenha o recurso financeiro, ainda que o Senhor não provenha saúde, ainda que o Senhor não realize aquele sonho que eu tanto tenho, ainda que o Senhor não realize o desejo do meu coração, mesmo que a gente procure agradar o Senhor, mas somos gratos a Ti. Que pessoas com sonhos realizados são condenadas se não estão no Senhor. Pessoas saudáveis são condenadas se não estão em Cristo. Pessoas ricas são condenadas se não estão em Cristo. Pessoas com sonhos realizados são condenadas se não estão em Cristo. Porque a nossa salvação não está numa vida próspera, a nossa salvação não está num corpo saudável, a nossa salvação não está numa conta bancária cheia, mas a nossa salvação está em Cristo Jesus. E louvamos e bendizemos o Teu nome por isso, ó Deus, porque em Cristo está a nossa salvação. Ah, Senhor, acrescente a cada dia mais fé em nosso coração, ó Deus, para que possamos andar sem temer, para que possamos caminhar certos, ó Pai amado, de que estar com o Senhor é muito melhor do que estar nesse mundo. Mesmo que eu vá embora desse mundo sem ter nenhum sonho realizado, mas estar com o Senhor é infinitamente melhor. Oh, Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor entregou. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor proveu para si o Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré. E que a cada dia nós estejamos no Senhor. Que a cada dia eu e meus irmãos estejamos no Senhor, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, ó Deus. Honrando e obedecendo ao Senhor Jesus, o nosso eterno sumo sacerdote. Muito obrigado, ó Pai amado, pela Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém, Senhor.